Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse atacante, Diego Rossi, esse que é um possível novo contratado do Flamengo, possível novo jogador do Flamengo. O Flamengo tem algumas conversas avançadas, segundo alguns colegas da imprensa, do GE, falou então que o Flamengo está mirando no uruguaio Diego Rossi. Então estamos aqui para falar sobre ele. Pedir para vocês deixarem o like, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de verificar que vocês estão inscritos, dá uma olhadinha aí para ver se está inscrito mesmo. E caso não esteja inscrito ainda, cara, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente vai trazendo algumas informações, notícias, análises e opinião sobre o Flamengo. Fechado? Um outro convite que eu vou deixar para vocês é para olhar hoje, né, dar uma olhada aqui hoje no canal, porque teremos o nosso pré-jogo. Pessoal, o horário é completamente diferente, tá? 2h30 da tarde, isso mesmo. Hoje o jogo entre Flamengo e Madureira, Conselheiro Galvão, será às 3h30. Com isso, então, a nossa live é um pouquinho mais cedo do que o habitual, 2h30. E os relacionados são esses aí. O Flamengo já divulgou hoje na manhã a lista de relacionados dos jogadores. Como vocês observam, olha o retorno de quem? Bruno Henrique e também de Davi Luiz. Então, dois jogadores que estavam lesionados retornando, estão à disposição do técnico Paulo Souza, e o Bruno Henrique então podendo fazer a sua estreia. Fechado? Então vamos ficar aí de olho nessa possível estreia do Bruno Henrique. Então galera, vamos lá, vamos falar sobre o Diego Rossi, que é um jogador uruguaio que começou no Peñarol, começou muito bem no Peñarol, foi um desses destaques, jovens sul-americanos que tiveram destaques. Ele passou de 100 gols, inclusive, na carreira, mas aí deu aquela famosa flopada, né? Não foi o que parecia ser. Hoje ele tem 23 anos, passou pelo futebol norte-americano, vários desses jogadores sul-americanos têm muito destaque, estão indo, né, para o futebol sul-americano, foi para o futebol europeu, no futebol da Turquia, do Fenerbahçe. Pelo visto que a gente tem acompanhado algumas notícias, o Flamengo não consegue mais o Cebolinha. E aí colocaram mais ou menos assim: o Flamengo busca Cebolinha, situação que o Cebolinha frustra, o Flamengo não consegue e vai atrás de Diego Rossi. Então, Cebolinha e Diego Rossi são completamente diferentes. Completamente diferentes. Os dois são atacantes, os dois trabalham por dentro, trabalham por fora, mas assim, o Diego Rossi trabalha muito mais por dentro do que o Cebolinha. Então assim, não tem comparação. O Cebolinha é muito mais rápido do que o Diego Rossi. O Cebolinha, ele tem mais esse 1 contra 1 de velocidade, mais driblador do que o Rossi. É bem diferente. Então assim, não tem nada a ver. Mirar em um, depois no outro, não tem nada a ver. São atacantes diferentes, com valências diferentes, são bem diferentes. Na Turquia, ele foi treinado pelo Vitor Pereira, o que facilita a nossa análise. Eu confesso, eu não acompanhei o Diego Rossi no Fenerbahçe, mas só que a gente estudou muito o Fenerbahçe do Vitor Pereira. Então, por coincidência, aqui no nosso canal até, a gente já trouxe muitos aspectos dessa equipe do Vitor Pereira, porque a gente estava estudando sobre esse treinador, então, logicamente, a gente passava pelo Diego Rossi, que trabalhava pelo lado direito, como diz o mapa de calor dele, né, tendo preferência pelo lado direito. Ele era um atacante pelo lado direito, porém, até mesmo como utiliza o Vitor Pereira, muda muito o lado, inclusive ele mudava na própria partida o lado dos seus atacantes, então ele caía em alguns momentos pelo lado esquerdo, deixava o Ozil flutuando, então enfim, então a gente vê um Diego Rossi atuando prioritariamente pelo lado direito, como fica ilustrado no seu mapa de calor, mas também em alguns momentos, circunstâncias da partida, ele trabalhava pelo lado esquerdo. Mas ele não trabalhava como um ponta, ele não trabalhava como aquele homem espetado, ele trabalhava um pouco mais por dentro. A gente vai entender um pouquinho mais à frente qual é esta lógica, inclusive quando eu tento inserir ele no time do Flamengo. Um pouquinho diferente do que acontece do Diego Rossi nos Estados Unidos, no Los Angeles FC. No Los Angeles FC, ele já trabalha pelo lado esquerdo, ele atuou pelo lado esquerdo. Inclusive, né, ele veste a camisa número 9, ele era apontado, inclusive, como um futuro goleador da seleção uruguaia, também era convocado para a seleção uruguaia. O Oscar Tabares, o maestro, falou muito sobre ele, falou que ele seria o futuro. Ele é a famosa flopada mesmo, ainda não conseguiu confirmar todas essas expectativas. Mas nos Estados Unidos, pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo para dentro, em alguns momentos jogava por dentro e tal. Como o futebol norte-americano, a gente já trouxe algumas análises, é um pouquinho diferente essa estrutura de movimentação. Quem dá normalmente o apoio pelos lados são os laterais, ou às vezes, em alguns momentos, até os meias. Esses caras que trabalham mais à frente, esses atacantes, eles trabalham mais próximo do gol. Inclusive, vocês vão lembrar aquela análise que a gente trouxe sobre o Soteldo. O Soteldo estava praticamente jogando
como um falso 9 na equipe do Toronto. Acontece um pouco disso com o Diego Rossi. Ele trabalha como segundo atacante pelo lado esquerdo, em alguns momentos, quando necessário, um segundo atacante pelo lado direito, mas até o mapa de calor dele traduz, né, que ele atua bastante pelo lado esquerdo, trazendo para dentro, e em alguns momentos até como centroavante. Não é caracterizado como um ponta, mas não é aquele cara tão aberto assim, aquele cara de tanta amplitude. Por isso que eu falo que é bem diferente do Everton Cebolinha, né, que a gente já consegue inclusive caracterizá-lo como mais um cara de alargar o campo, aquele cara que joga mais aberto, mais aquele pontinho saboado. Então assim, nesse meio assim desses atacantes, o Diego Rossi, ele é mais um segundo atacante que trabalha aberto pelo lado esquerdo, um segundo atacante que possa jogar aberto pelo lado direito, ou até mesmo um atacante de mais chegada de área. É um jogador de apenas 1,70 m, né? Um jogador baixo, mas é um jogador muito goleador, é um jogador que tem muita finalização, muita tranquilidade para finalizar, então um atacante que vem, coloca, né, tem uma finalização de curta distância, de média distância, com muita tranquilidade, com muita categoria, tem a preferência de dar um chute aberto, né, aquele chute colocado, ele que é destro, então isso até o facilitou, principalmente no futebol americano, onde ele jogou pelo lado esquerdo e dava aquele chute chapado no canto esquerdo do goleiro. Ele era companheiro do Atuesta no Los Angeles, Atuesta que foi contratado pelo Palmeiras, né? São um desses jogadores que tiveram bastante destaque na equipe norte-americana. Ele teve muita expectativa desde que ele chegou e tal, mas ele ainda não estourou como se imaginava, principalmente quando ele apareceu lá no Peñarol, lá mais novo no futebol uruguaio. Ele é um jogador muito jovem, saiu muito jovem também de lá, mas conseguiu muitos bons números e com isso, logicamente, uma expectativa muito grande. No Flamengo, facilmente dá para enxergar nesse 2-1 do Paulo Souza, ele fazendo parte dessa 2 que fica atrás do atacante, tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito, muito parecido até com o que ele fez no Fenerbahçe ou até mesmo no Los Angeles, e dá para imaginá-lo como um atacante mais à frente, fazendo ali um falso, né, atacante, um falso centroavante, pelo lado esquerdo como um ala, dá, mas já muda bastante, e como um ala pelo lado direito não, acredito que não teria essa acredito que talvez o Paulo Souza possa até fazer um teste ali, mas eu acredito não. Ele teria mais a preferência de jogar um pouco mais por dentro. Mal comparando, ele é como se fosse uma mistura tô falando de movimentação, de um Soteldo com um Gabigol, por exemplo. É um segundo atacante que joga pelo lado, mas tem a preferência de jogar por dentro, não é tão aquele pontinho ensaboado, né? Por exemplo, o Everton, né? Que seria, por exemplo, Michael, tá? É um pouquinho por aí, beleza? Atleta do Kia Jurabichian, então a gente tem que botar um asterisco e eu espero então que seja uma grande oportunidade para o Flamengo enxergue uma grande oportunidade contratar esse jogador. É uma grande oportunidade para o Kia Jurabichian, sem dúvida nenhuma, colocar o seu produto, colocar o jogador dele no Flamengo. É uma excelente vitrine, um jogador que sai do Peñarol com uma expectativa muito grande, passa pela Europa, passa pelo futebol americano. O pessoal dá aquela, opa, será que vai pro Tottenham lá pra frente? O Everton não foi, o Kia Jurabichian, ele tem excelente as portas são abertas para ele do futebol inglês, na Premier League, não passou por lá e tal. Levá-lo pro Flamengo seria uma ótima, porque o Jurabichian, torcer também para que seja uma ótima pro Flamengo. É um atacante. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, até logo mais no nosso pré-jogo, então 2h30 da tarde a gente se vê. Forte abraço, tchau, tchau.